Olá, meus irmãos, que bom, né, nós estarmos juntos nesse momento. Esse estudo era para entrar na quarta-feira, nós tivemos alguns problemas técnicos, tanto na quarta como na quinta, então agora já estamos providenciando para que você possa então estudá-lo como se fosse então uma escola bíblica dominical. E quem sabe então a partir desse momento nós tenhamos agora o estudo na quarta, escola bíblica dominical e também o culto à noite no domingo, não é? Nós vamos então orar nesse momento, pedir a Deus que venha nos conduzir em todo esse período que nós estaremos juntos aqui para clamar, para orar, para louvar e nos ensinar também. Oremos, irmãos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, por Teu amor para conosco. Te agradecemos, ó Pai, porque embora sejamos tão falhos, tão ímpios, tão iníquos, porque embora, Senhor, desobedeçamos tanto ao Senhor, a Tua graça, Senhor, está sobre nós. E assim pedimos, Senhor, que continue mantendo o poder do Teu Espírito em nossa vida, nos santificando, nos purificando, principalmente nos ensinando a Tua palavra para que possamos, ó Pai, viver de acordo com a Tua vontade e possamos andar nos Teus caminhos. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, do nosso coração corrupto, mas guia-nos, Senhor, a vivermos uma vida para o Teu louvor, em retidão no Teu Espírito Santo. Pedimos, ó Pai, por esse período que nós estamos passando, esse período de pandemia, que Tu venha estar sobre o coração do Teu povo, cuidando, pastoreando, aproveitando esse momento, Senhor, para nos tratar e nos levar mais aos Teus pés, em dependência completa e verdadeira junto a Ti. Vivifica-nos, ó Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós vamos agora, então, fazer a leitura do Salmo 53. Está aí na sua tela, nesse momento, e nos diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Estes que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus o rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Amém. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Louvamos ao Senhor, irmãos, porque Deus tirou a insensatez do nosso coração, para que nós não apenas falemos a Deus, mas nós nos coloquemos diante dele e o adoremos também. Louvado seja o Senhor. Bom, vamos cantar então o hino número 22, que fala que os céus proclamam a glória de Deus. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anunciam firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, dão sinais do teu poder. Sem palavras proclamando, Deus é excelso no saber. Majestoso sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e
ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, guia as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei ao bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Amém. Os céus proclamam a glória de Deus, e isso é maravilhoso quando nós aprendemos, né? Bom, nós vamos então agora passar ao nosso estudo que, como eu falei antes, havíamos preparado para quarta-feira à noite, mas devido aí aos problemas técnicos, nós vamos passar agora como se fosse escola dominical, então, tá bom? Eu peço você que abra sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32, está aí na tela, mas como eu tenho falado em outros momentos, embora o texto agora esteja aí na tela, como é um estudo, nós vamos citar outros versículos, vamos citar outros textos bíblicos que não vão aparecer aí na tela, tá bom? E é preciso e é importante que você tenha a sua Bíblia aí no seu colo para poder acompanhar então a leitura desses outros versículos, desses versículos mesmo que nós vamos mencionar desse texto aí. Então, você tem a chance aí de, se for pegar a Bíblia, dá uma pausa no vídeo, vai lá, volta e dá uma continuidade. Mas o texto de Paulo lá em Romanos capítulo 1 nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam,
não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Irmãos, esse estudo vem nos falar uma coisa muito importante que nós temos vivido hoje. Embora nós temos sempre falado, a Bíblia ela seja antiga, vamos dizer assim, na sua definição, no seu cânon, né, no fechamento do seu cânon, ela é sempre atual porque ela fala dos nossos dias. E quando nós olhamos aí para a sociedade ao nosso redor, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, às vezes nós ficamos realmente preocupados e pensando, né? Como é que algumas pessoas elas conseguem continuar pecando e pecando cada vez mais? Parece que algumas pessoas elas não têm senso do pecado que elas cometem. E parece que algumas pessoas que por mais que pecam, elas não têm limite. Elas conseguem ainda aumentar mais e mais, não apenas a quantidade, mas a intensidade dos seus pecados. Por quê? Como é que isso acontece? No estudo anterior de Romanos, capítulo 1, versículo 1 até o 17, nós chegamos a ver que a carta de Romanos, ela fala sobre o Evangelho ela tem como tema, o Evangelho como a revelação da justiça de Deus. Uma justiça que só é possível experimentar mediante a fé. Por isso lá no versículo 16 e 17, né, Paulo fala que ele não tem vergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação tanto do judeu quanto do grego, né? Mas a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então Paulo ele vai tratar desse assunto sobre a justiça de Deus mediante a fé em 5 partes durante todo esse livro de Romanos. Ele primeiramente vai falar sobre a prova da pecaminosidade humana, que vai aqui do nosso texto até o capítulo 3, versículo 20. Ele vai falar da justiça de Deus para a justificação, do capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 5, versículo 21. Ele vai falar da ação da graça de Deus através da justiça divina, capítulo 6 até o capítulo 8. E então Paulo ele vai falar sobre a ação da justiça de Deus aos gentios e aos judeus, nos capítulos 9 até o 11, aqui de Romanos. E então como é que essa justiça de Deus ela é compreendida e expressada na vida do seu povo? Ou seja, o aspecto mais prático dessa justiça que foi implantada em nós, no capítulo 12 até o capítulo 15, no versículo 13. Portanto, irmãos, veja que a justiça de Deus mediante a fé é o tema dessa segunda sessão, que é a sessão principal nessa carta. Então, Paulo aqui nessa primeira sessão, ele está preparando o caminho para poder explicar por que foi necessário que Deus manifestasse a sua justiça. E por que os seres humanos eles podem experimentar essa justiça mediante a fé somente? O pecado, diz Paulo, subjugou todas as pessoas. E somente, portanto, por um ato de Deus, experienciado como um dom gratuito mediante a fé, que pode romper esse jugo, o jugo do pecado. Então, irmãos, essa primeira seção, ela se separa em 3 partes. O texto que nós lemos, então, do versículo 18 até o 32, Paulo vai falar sobre a pecaminosidade dos gentios. No capítulo 2, até o capítulo 3, versículo 8, Paulo ele vai tratar da pecaminosidade dentro do povo judeu. E no capítulo 3, do 9 até o 20, Paulo vai falar da pecaminosidade em termos gerais. Então veja que o versículo 18 do nosso texto é uma transição que nos dá os motivos pelos quais Deus revela a sua ira contra os gentios. Os motivos pelos quais Deus ele condena o pecado e os gentios nessa situação. Então, irmãos, a ira de Deus se nivela aqui contra o ateísmo, contra a impiedade, e se nivela contra a maldade, que é essa perversão dos homens,
que dessa forma não apenas deixam ou ignoram o conhecimento de Deus, mas ainda também querem atrapalhar, corromper os outros ou as outras pessoas a conhecerem a Deus. Então, nosso estudo nesse momento vai falar sobre a revelação da ira de Deus sobre os gentios, do versículo 18 até o versículo 32. Então vejamos aqui, irmãos, quais são as formas pelas quais os gentios, colocado por Paulo aqui, ou os homens em geral, eles detêm a verdade de Deus. Olha que o versículo 18 ele fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então nós veremos aqui, irmãos, como é que são essas formas. Primeiramente, você vai acompanhar no slide, pela injustiça espiritual. Versículos 18 até o 21 vai mostrar isso. Veja, irmãos, que o primeiro problema apresentado por Paulo, que faz com que os homens sejam alvo da fúria de Deus, é porque Deus se revela, Deus se manifesta desde o princípio do mundo, e esses homens, eles não glorificam a Ele, não glorificam ao Senhor, não glorificam a Deus por isso. Aqui, irmãos, nós encontramos a revelação geral, ou seja, a criação, como fonte dessa manifestação de Deus aos homens. Deus, ele pode ser conhecido, é o que coloca Paulo aqui. Essa é a primeira afirmação nesses versículos aqui. Deus, ele pode ser conhecido, ainda que o evangelho não chegue necessariamente à mão das pessoas, ainda que as pessoas não tenham a Bíblia nas suas mãos, ainda que necessariamente possa acontecer de os missionários não alcançarem certos povos, Deus, ele pode ser conhecido. A teologia reformada sustenta que Deus, ele é incompreensível, ou seja, é impossível ao homem ter um conhecimento completo da essência de Deus. Mas que Deus, ele pode ser conhecido, pois ele se revela para que nós saibamos ser ele o único Deus. E esse é um aspecto interessante, porque por mais que a ciência, dentro da ciência, se conhece um objeto através aí de um estudo, colocando esse objeto sobre uma mesa, num microscópio, para poder analisá-lo, dissecá-lo e visualizá-lo, o conhecimento de Deus é diferente, porque Deus, ele não é um objeto para se colocar sobre a mesa. Deus não é um ser que nós podemos colocar no microscópio ou observá-lo, de repente, através de uma luneta. O que a gente pode conhecer de Deus é aquilo que ele revela de si mesmo. Olha o que Paulo fala aqui. O que de Deus se pode conhecer, versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Ou seja, irmãos, o que Paulo coloca aqui é que os homens são indesculpáveis quando dizem que não pode conhecer a Deus. Porque Deus, ele não se fechou, ele não se ocultou na sua criação, ele não se ocultou das coisas criadas e nem mesmo se ocultou do homem. Ele se revelou e ele vem se revelando desde o início da criação por meio das coisas que ele criou. Sabe quando algumas pessoas, quando você vai compartilhar o evangelho, de repente, até mesmo você pode ter tido a dúvida, mas o que é que vai acontecer com aquelas pessoas que viveram sem conhecer o evangelho? O que é que vai acontecer com os índios que estão lá dentro da selva, lá na Amazônia, os índios lá, os americanos, Esse povo que nunca teve a oportunidade de ouvir do evangelho. Paulo fala aqui, Deus se manifestou a eles através da criação. É indesculpável alguém no último dia, diante do trono de Deus, falar, Senhor, não é justo que me condenes porque eu nunca soube a respeito de ti. Deus vai falar, não. Houve uma manifestação minha através da criação. Uma manifestação real, visível, percebível e claramente compreensível por meio das coisas que foram criadas. Irmãos, às vezes algumas pessoas pensam que muitas pessoas serão salvas justamente por não terem conhecido a Deus. Como eu coloquei esse exemplo aí, de povos que não foram alcançados por nunca terem ouvido o evangelho.
esse fato é aqui respondido por Paulo. Todos os povos têm, de alguma forma, a revelação da existência divina. A criação, diz Paulo aqui no versículo 20, ela revela, ela demonstra os atributos invisíveis de Deus. Olha o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E olha o que Paulo fala no final: tais homens são por isso indesculpáveis. Paulo fala, não vai ter a desculpa de lá no último dia falar, Senhor, eu não tive jeito, eu nunca ouvi falar do Senhor. Deus vai falar, a minha existência sempre esteve impressa por meio da criação. Você não tem desculpa. Você não me adorou porque não quis, porque a minha existência, os meus atributos estavam estampados por meio das coisas que foram criadas. Se você lembrar o Salmo capítulo 19, versículo 1 até o versículo 4, talvez estivesse na mente de Paulo aqui, nesse momento. Porque olha que o salmista Davi, ele fala no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa, outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Davi, ele fala a mesma coisa de Paulo. Olha, não há linguagem, não há verbalização, mas há uma demonstração clara e indescritível da existência de Deus. Indesculpável são os homens que querem justificar o seu ateísmo ou justificar a sua ignorância de Deus por não terem ouvido alguma coisa. Então, irmãos, questões como a sabedoria, questões como a infinidade, ou seja, a perfeição de Deus, no qual Ele é isento de qualquer limitação, a perfeição de Deus, a sua eternidade, a sua imensidade, a sua bondade, que é justamente demonstrada no amor, na graça, na misericórdia e longanimidade, todas essas coisas são reveladas por meio das coisas que foram criadas. Ao olharmos a criação, falarmos, existe um Deus maravilhoso. Existe um ser que criou todas essas coisas e eu vou adorar. Existe um ser sábio, um ser infinito, um ser grande em poder, que por ter criado isso, merece e é digno de toda adoração. Eu vejo que a criação demonstra também o poder de Deus, pelo qual Ele é onipotente em criar todas as coisas, e a sua providência, no qual Ele exerce controle sobre toda a história humana. Então, irmãos, tudo isso, ao ser observado nas coisas que foram criadas, implica na divindade desse ser. Através de toda a história, se percebe a santidade de Deus, se percebe a ação de Deus no mundo, nesse mundo que por Ele foi criado, e se percebe então o exercício dessa divindade real também. Porém, veja, apesar de tudo isso, essas pessoas que podiam ter percebido a Deus por meio dessas coisas, não quiseram formar um pensamento sobre Deus. A colocação de Paulo aqui é, não o glorificaram. Versículo 21. Tendo conhecimento de Deus, ou seja, tendo toda oportunidade de perceber Deus no meio das coisas que foram criadas, não glorificaram, ou seja, elas não quiseram fazer ou perceber, elas não quiseram ter um pensamento a respeito de Deus, eles não formaram opinião sobre isso, e nem mesmo deram graças, versículo 21, a um Deus. Ao contrário, então, irmãos, disso, essas pessoas, no seu pensamento, elas se tornaram fúteis, porque elas não deram importância à revelação de Deus.
E então, dessa forma, elas tornaram seu coração um coração obscurecido, um coração sem entendimento. Então, dessa forma, veja que o primeiro erro delas é anularem os seus próprios raciocínios. Olha o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O primeiro erro dessas pessoas é anularem os seus próprios raciocínios. A intenção, irmão, desses homens é deixarem Deus para trás. É escurecer ou obscurecer o seu coração. Veja, irmãos, que quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vimos muito isso, por exemplo, pensando nas filosofias mais recentes, na época do iluminismo, do racionalismo e também de diversas filosofias desse mundo que tentam explicar as coisas de forma alheia à religião, de forma separada da cosmovisão cristã. Elas tentam explicar as coisas através da razão, excluindo totalmente a fé. São pessoas que, como diz Paulo, estão anulando o seu próprio raciocínio, deixando Deus de lado para tentarem compreender por si mesmos, pela simples e própria razão, as coisas que foram criadas. Mas além disso, vejo que o problema deles não é apenas anularem o raciocínio ou anularem Deus através do raciocínio, mas o outro erro é que elas não glorificaram a Deus. De repente, irmãos, elas poderiam até nunca ter ouvido falar de Jesus, mas no mínimo deveriam reconhecer a existência de um Deus que criou tudo, para então glorificarem a esse Deus. Então veja que Paulo demonstra que essas pessoas, elas são culpadas não somente por ignorarem a Deus, mas até mesmo elas são culpadas por não agradecerem a Deus pelas coisas que foram criadas. Elas não são capazes de adorar a Deus pelo ar que respiram, pelo dia que surge, pela noite de descanso. Elas não são capazes de agradecer a Deus pela providência da alimentação, porque elas não reconhecem que essas coisas vêm das mãos de Deus. Diz Paulo aqui que essas pessoas, elas detêm a verdade, ou seja, detêm a revelação do Senhor no mundo pela injustiça espiritual. É a ideia aí do versículo 18. Detêm a verdade, elas seguram a verdade, elas prendem a verdade por meio da injustiça. Elas não querem conhecer a verdade e se tornam então injustos espiritualmente porque não reconhecem a existência de um Deus. E é aqui, irmãos, que é importante nós observarmos o que diz o Salmo 53 que nós lemos há pouco. O salmista, logo no início, ele fala: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Veja aí que o salmista, ele expressa que essa negação da existência de Deus, essa negação da deidade, essa que é a principal afirmação do ateísmo, né, que nós temos visto tanto nos dias de hoje, o salmista diz que não é apenas uma questão de loucura, mas é uma questão até mesmo de corrupção espiritual. Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, abra lá no Salmo capítulo 53. Olha o que ele fala no versículo 2 e 3. Depois de falar, diz o insensato, ou seja, o louco, né, não há Deus. Ele continua: corrompem-se e praticam a iniquidade, e já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos do homem para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então veja que a questão do ateísmo, de pessoas que negam a existência de Deus, não é apenas uma questão de loucura. O salmista fala que é uma questão de corrupção espiritual. Não há quem busque. Todos se extraviaram e a uma então aí se corromperam. Não há quem faça o bem. É uma corrupção interna dentro de cada um. E daí, irmãos, a gente pode entender o porquê que certas ideologias
ela tem tanta necessidade de negar a Deus para então colocar em ação as suas práticas pecaminosas. Porque é necessariamente importante a elas negarem as doutrinas bíblicas e negarem as práticas religiosas para executarem então a sua malignidade. Ideologias que defendem o aborto, que defendem a união homossexual, ideologias que defendem a pedofilia e tantas outras práticas que nós consideramos abomináveis, são ideologias que começam e elas têm necessidade de negar a existência de Deus, porque é justamente o conhecimento de Deus que nos faz abominar essas coisas. Percebam, irmãos, que o que Paulo deixa claro é que o conhecimento a respeito de Deus ele está acessível, mas essas pessoas elas preferem então ignorar esse conhecimento. Elas preferem desprezar esse conhecimento. Dessa forma, diz Paulo, não há como no dia do juízo dizerem que não tiveram oportunidade. Veja bem, irmãos, ninguém nasce ateu. O ateísmo é uma decisão de cegar a sua própria consciência diante das evidências que estão espalhadas por toda a criação. Então, por que Deus revela a sua ira? Primeiramente, porque esses homens, eles são espiritualmente injustos. Esses homens que detêm a verdade pela injustiça, faz parte dessa justiça espiritual, dessa injustiça espiritual. Mas por que também? Em segundo lugar, pela injustiça mental. De que outra forma esses homens tentam deter a verdade? Pela injustiça mental. O versículo 21 a 23 vai nos mostrar isso aqui. Vejam, irmãos, que esses homens que tinham à sua disposição todo o conhecimento de Deus através da criação, eles então procuram outras formas de explicar esse conhecimento de Deus. Eles tentam ser sábios ao tentarem explicar a criação por modos humanos. E até mesmo criam deuses como formas humanas e animais. E aqui é importante a gente lembrar um pouco do contexto da época, que era a grande dominação romana, no que tange a esse direito legal e a questão militar. Mas a cultura daquela época, embora o domínio fosse romano, a cultura é a cultura helenista, é a cultura grega. E a filosofia grega, então, ela dominava todo o Império Romano. E essa filosofia, ela procurava ensinar aos homens a respeito da origem do mundo. Homens como Platão, como Aristóteles, que viveram aí cerca de 300 anos antes de Cristo, elas tentavam provar, por exemplo, que o mundo é apenas uma ilusão. Que, na verdade, existe um outro mundo real, no plano espiritual, que esse mundo que nós vivemos é como se fosse apenas uma sombra desse mundo real. Se você lembrar aquele filme Matrix, ele trabalha um pouquinho essa ideia aí desse pensamento. Então, hoje em dia, irmãos, nós encontramos pessoas que, se elas não procuram provar que o mundo que nós vivemos é um mundo irreal, elas também tentam demonstrar que Deus não é o criador do mundo. Algumas pessoas tentam mostrar que o mundo ele é fruto de uma evolução natural e que Deus não tem nada a ver com as coisas que foram criadas, que Deus não tem nada a ver com esse mundo. Essas pessoas que se alegam serem sábias, elas, na verdade, acabam se tornando loucas, como diz aí o versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucas. É interessante porque tem pessoas que, além de negar a ação de Deus na criação e por acharem outros motivos variados, tem algumas outras aí que falam, não, esse mundo existe por causa dos alienígenas, eles que plantaram coisas aqui e tudo, Elas têm mais facilidade de acreditar em alienígena do que realmente reconhecer a criação por meio de Deus.
Então, nos diz aqui Paulo, por meio aqui, do versículo 22, que essas pessoas, tentando ser sábias, na verdade, elas se tornaram loucas nos seus próprios pensamentos, porque elas negam o poder, elas negam a ação, elas negam a presença de Deus no mundo. Com isso, o que é que fazem então os religiosos? Se eles não negam a Deus, se eles não são ateus, os religiosos, eles, por outro lado, mudam a glória, ou seja, mudam o poder, a honra, a majestade que pertence a Deus, que é totalmente imortal, ou seja, que ele é incorruptível. Elas mudam a glória do Deus que é o Criador, em semelhança das coisas que são criadas. Coisas que são mortais, que são corruptíveis como os homens. Se você lembrar aí, como eu falei, da cultura grega, você vai ver isso de uma forma muito clara. Paulo estava falando aqui para os romanos, para a igreja em Roma, mas eles perceberiam isso de uma forma muito clara quando eles entrariam, ou já tivessem, porque muitos deles eram convertidos, quando tinham entrado ali no panteão grego e romano, e ver deuses, Zeus, Ártemis, Árias, e ver em outras religiões próximas ali que viviam, deuses em forma de animais, como vacas, serpentes, insetos, etc. A adoração ao Deus Sol, a adoração a Deus a Lua e tantas coisas assim. Paulo fala, isso é loucura. Mudaram, olha o versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Se na primeira parte Paulo fala, é loucura desprezar a existência de Deus, é loucura o ateísmo, por outro lado também é loucura você transformar um Deus que é incorruptível em coisas corruptíveis, através das suas imagens de animais e homens corruptíveis. Então, irmãos, de que forma os homens detêm a verdade pela injustiça? Pela injustiça espiritual, pela injustiça mental, mas também, que eu já falei como fazem, mas também através da injustiça prática. Versículos 24 até o 34, até o 32, melhor dizendo. Corrigindo, E vocês vão perceber, irmãos, que a partir desses versículos a gente verá aqui quais são as consequências desse desprezo pelo conhecimento de Deus. Quais são as consequências dessa loucura, da distorção da adoração. É então a retribuição aqui de Deus diante da rejeição dos homens. Os homens rejeitam a Deus, ignorando a Deus através do teísmo ou mudando a sua glória. O que é que Deus faz então? Deus então os retribui. E essas 3 retribuições aqui são colocadas no início de cada versículo, no versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28, como uma partícula. Por isso, versículo 24, por isso, versículo 26, por causa disso, e no versículo 28, e por haverem desprezado, e aí Paulo vai mostrar. Então, qual é a primeira consequência? A retribuição de Deus. Versículo 24 e 25. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Veja que Paulo aqui coloca que a primeira consequência, a primeira retribuição de Deus para esses homens que detêm a verdade pela injustiça, é que Deus os entrega à paixão. A ideia aqui é da luxúria dos seus próprios corações, para desonrarem, ou seja, para envergonharem os seus corpos entre si. Irmãos, o que Paulo está falando é que o coração humano, ele abriga esses desejos por aquilo que é errado, por aquilo que é ilícito. Interessante que esses dias atrás nós estávamos estudando isso na meditação diária, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 13, se eu não me engano, versículo 13 a 15, da cobiça que está no coração. E Paulo está falando a mesma coisa de Tiago.
O desejo, a luxúria pelo erro, luxúria pelo que é errado, a luxúria, o desejo por aquilo que é ilícito está abrigado no coração do homem. Desde que Adão pecou lá no Éden, seu coração foi corrompido e desde então o pecado habita dentro do seu ser. Veja que é importante nós percebermos que Paulo não nos diz aqui que Deus os faz agir assim. Mas a ideia colocada por Paulo é que Deus então não mais os deteve. Deus não freou mais esses desejos pecaminosos. Pelo contrário, Deus então os liberou para satisfazerem os seus próprios desejos. A ideia colocada por Paulo é que Deus então ele tira o freio e permite que eles façam o que querem. Como diz o pastor Augusto Nicodemos, o castigo para o pecado é mais pecado ainda. Mas como assim, né? Irmãos, é como a gente ter uma conta no banco e tem um cheque especial. Sabe que o cheque especial é uma dívida que a gente contrai quanto o banco. Então, às vezes, nós usamos aquele freio, nossa, eu estou devendo R$50, eu não vou gastar mais, até pagar isso. E é mais ou menos essa dívida, porque pecado é dívida, que Deus está falando aqui com relação a esses homens. Em vez de freá-los, Deus deixa com que eles pequem mais e mais. Tira o freio do coração deles para que eles se corrompam mais e mais, porque o maior castigo para o pecado é mais pecado ainda. A palavra imundícia, colocada aqui no versículo 24, Deus entregou os homens à imundícia. No grego, a catarsia significa aberrações, imoralidade sexual. Deus entregou esses homens à imoralidade, sabe, aquelas aberrações sexuais. Então, irmãos, veja que essas coisas já estão lá no coração humano. Mas Deus, então, os deixa a si mesmos. E muitas vezes nós vemos pessoas aí cometendo atos sexuais mais estranhos, mais bizarros, mais nojentos possíveis. Coisas como pedofilia, zoofilia e etc. Coisas que são até inomináveis. Isso tudo, irmãos, existe porque o homem ignorou a Deus. Ele rejeitou a sua adoração, preferindo adorar e servir falsos deuses que justamente permitem essas perversões. Uma das coisas que Paulo mencionava aqui era justamente aquilo que acontecia na sociedade romana grega ali. Haviam templos a deuses e deusas em que os adoradores daquele deus, daquela deusa iam lá justamente para cometer o adultério, porque era uma forma de adoração. O corpo que foi feito para ser honroso, lembra que Pedro fala, digno entre vós seja o leito sem mácula, digno de honra seja o casamento no leito sem mácula. Então aquele corpo que foi criado por Deus para ser honroso, ele nos fala aqui que Deus entrega então para que ele seja desonrado por meio disso. Mas há uma segunda consequência. A segunda consequência está no versículo 26 até o versículo 27. Veja que novamente Paulo fala, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Por causa disso, Deus também entrega com que os homens e mulheres eles deixem de agir de conformidade com a natureza sexual e comecem então a praticar, entre outras coisas, o homossexualismo. É o que está falando aí, versículo 26 e 27. Isso, irmãos, hoje em dia se tornou até um problema, até para ser combatido, porque nós sabemos que há algum tempo atrás o que havia de errado na sociedade eram justamente os homossexuais. E hoje em dia são aqueles que combatem o homossexualismo que estão sendo considerados errados. A televisão se tornou o veículo principal dessa propaganda homossexual, de forma que
pessoas homossexuais se tornam destaque e até mesmo a referência para a vida dos telespectadores. Quantos artistas de renome conhecidos estão aí que deixam claro a sua preferência sexual, e as pessoas e os nossos jovens, principalmente as crianças e adolescentes, são levados por causa dessa influência artística pecaminosa. Infelizmente, o que é mais admirável é que até mesmo algumas pessoas têm se deixado levar dentro da igreja. Isso porque algumas igrejas têm entrado na moda do homossexualismo e pregado até que Deus é a favor dessas coisas. Temos igrejas chamadas igrejas inclusivas, que têm seus pastores e as suas pastoras que são travestis, que são homossexuais. Se você pesquisar um pouquinho na internet, você vai ver agora toda uma divulgação de pastores, os dois homens se casando, ou duas mulheres se casando, e exercendo um tipo de liderança dentro da igreja. E aí, irmão, nós vemos pessoas que muitas vezes nas redes sociais se dizem cristãs e defendem essa prática com base daquilo que é a filosofia do mundo. O que importa, né, é o amor. Ou conforme o tema desse último programa da Globo, toda forma de amar. Isso que é importante. Irmão cristão verdadeiro, lavado e remido em Jesus, não concorda com essa prática. Quando nós olhamos as aberrações que estão aí na nossa sociedade hoje, nós temos que entender que tudo isso que nós temos visto é expressão do juízo de Deus sobre essas pessoas. Essas pessoas, na verdade, acham que estão aí se expressando contra a sociedade, que elas estão se expressando contra a religião, achando que elas estão ofendendo a Deus com as suas manifestações nojentas. Mas veja, irmãos, que na verdade o que ocorreu foi uma revelação da ira de Deus contra elas, porque Deus simplesmente se afastou delas, deixando-as ir por si mesmas. Esse é o pior castigo do homem, quando ele é deixado levar por si mesmo, quando Deus se afasta dessas pessoas. E então entramos aqui na terceira consequência, que está no versículo 28. E por haverem desprezado, 28 até o 32, na verdade. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, irmãos, você pode perceber que nessas três consequências, Paulo ele é muito enfático em falar que sempre é Deus que os entrega. É Deus que os deixa que levem por si mesmos. No versículo 26 ele fala, Deus entregou a paixões infames. Versículo 24 fala, Deus entregou tais homens à imundícia. Deus deixa de agir com misericórdia, freando o pecado neles e os deixa levar por si mesmo. A consequência do pecado é mais pecado. Versículo 28 nos fala que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus então os entrega a uma prática dos seus desejos próprios. Assim, eles se tornam então livres para praticarem coisas erradas, como a injustiça, como a malícia. A malícia é essa intenção má. Coisas como a avareza, que é essa cobiça, esse desejo insaciável de ter sempre mais e mais, mesmo à custa de prejudicar outras pessoas. Deus deixa com que eles sejam levados por si mesmos para a maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, que é esse engano, com falsidade, a malignidade. Eles são difamadores, ou seja, eles gostam de falar mal de outros, eles são fofoqueiros, ficam inventando mentiras sobre o outro, gostam de difamar, mesmo que não seja verdade. Eles são caluniadores, ou seja, essa ideia de falar do outro aquilo que é mentira, Eles odeiam a Deus, eles são insolentes, ou seja, eles gostam de insultar os outros, eles são arrogantes,
ou seja, soberbos, são orgulhosos, eles são ostentadores, planejadores de males, desobedientes aos pais, são pessoas nécias, ou seja, são tolas, sem entendimento, são infiéis, a ideia aqui é da incredulidade, eles são desumanos, porque aqui Paulo fala, sem afeição humana, e eles são cruéis, sem piedade. Deus entrega essas pessoas a uma disposição mental reprovável, com que quanto mais elas fazem, mais elas são guiadas por esse desejo pecaminoso. E aí nós devemos olhar para a nossa vida, viver se não estamos cometendo esse tipo de pecados aqui colocado por Paulo. Veja que o versículo 32 conclui dizendo que essas pessoas, elas sabem que essas coisas são erradas, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, ou seja, elas sabem que estão fazendo coisas erradas, mas elas não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Elas possuem o conhecimento moral dentro de si, elas sabem que mentir é errado, elas sabem que caluniar é errado, elas sabem que insultar é errado, porque existe uma moral dentro delas, existe um conhecimento ético inato em nós do que é certo e errado, mas elas conhecendo essas coisas, e quais são as consequências, dessas atitudes, elas não somente praticam essas injustiças, mas também incentivam outros a praticarem. Aí, irmão, talvez você pense, mas será que não é injusto? Como assim? É muito estranho, né? Deus entregar essas pessoas a viverem dessa forma. Como assim que Paulo está falando de Deus fazer com que essas pessoas sejam guiadas por si mesmo, que eles se afastem e fazem com que então eles pequem mais? E aí a gente vai ver que, na verdade, desde o início na Bíblia, a gente vê exemplos disso. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Salmo capítulo 81, versículo 10 a 12. Aqui só está um pedaço, então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 81. Eu só destaquei aqui a parte mais importante. Mas no Salmo 81, 10 a 12, nos diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encharei. E aí vem o versículo 11 na sua tela. Mas o meu povo não quis me escutar. Lembra da ignorância da palavra de Deus? O meu povo não quis me escutar a voz e Israel não me atendeu. O que é que Deus faz? Olha aí o versículo 12. Deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Quando as pessoas rejeitam o conhecimento de Deus, e até o povo de Israel fez isso, olha o que Deus fala aí, né? Aí é o exemplo que está dando, citando a questão lá do Êxodo, tá? O salmista está fazendo. Deus então deixa ele andar na teimosia do seu próprio coração, para que ele siga os seus próprios conselhos. Que coisa interessante, né? Olha também em Ezequiel, lá no capítulo 14, versículo 4 e 5. Esse é o momento também que Deus está condenando o pecado. Nós até pregamos sobre isso no domingo à noite aqui na igreja. Mas olha o que fala. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto eles todos se apartaram de mim para seguirem seus ídolos. O que Deus está falando aqui é que essas pessoas, elas então criam ídolos dentro do seu próprio coração, e que então vindo consultar o profeta, Deus vai responder conforme o próprio desejo dele, e essa pessoa vai se enganar por si mesma. E aí Deus fala: para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. As pessoas são autoenganáveis.
Olha também o que aqui nos fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. Aqui só está um pedaço do texto também, então gostaria que você abrisse a sua Bíblia. E nesse momento, Paulo está falando sobre o aparecimento do homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, diz assim: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram a verdade, o amor da verdade para serem salvos. Veja aqui inicialmente versículo 9 e 10, Paulo ele já fala que esse homem vai aparecer e ele vai enganar as pessoas que já não quiseram acolher o amor da verdade. Essas pessoas, por ignorarem a verdade, a mesma coisa que Paulo está falando em Romanos capítulo 1, elas então são enganadas pelo homem da iniquidade. Por quê? Olha o versículo 11 e 12, está aí na tela. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A mesma coisa que Paulo falou aos romanos. Esses homens amam a mentira. E Deus então lhes manda a operação do erro. Lhes manda então o iníquo para que eles deem crédito à mentira. E eles serão julgados porque não tendo a oportunidade de crer na verdade, não quiseram crer na verdade. Mas eles se alegraram, eles se regozijaram, eles se lambuzaram com a injustiça e a mentira. Olha também mais um texto, eu vou colocar aqui, só para finalizarmos esse estudo. Atos capítulo 7, versículo 41 e 42. Vou abrir o texto aqui. Atos capítulo 7, no versículo 41, versículo 42. Aqui se eu não me engano, Estevão, ele está fazendo a sua defesa. Ele foi levado pelo Sinédrio e está sendo acusado de pregar a respeito de Jesus. E Estevão, então, ele faz uma lembrança para o Sinédrio ali do que foi que aconteceu lá no Êxodo, naquele momento em que Moisés subiu para o monte para receber as tábuas, os 10 mandamentos, e o povo lá embaixo com Arão fez o bezerro de ouro. Olha o que ele diz: naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. O que é que Deus fez? Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Veja, irmãos, que não é a mesma coisa que Paulo está falando. Deus entregou à disposição do seu próprio coração. Deus entregou as suas próprias paixões. Deus se afasta, Ele não se torna mais o freio do pecado desses homens e entrega com que eles sigam os desejos do seu próprio coração. Irmãos, só para finalizarmos então, conclusão, às vezes aí a gente ouve pessoas dizendo que a solução para o nosso problema está dentro do nosso coração. E o que a Bíblia nos coloca é justamente o contrário. No nosso coração, irmãos, por si mesmo, só existe depravação, só existe corrupção. Se nós formos levados pelo nosso coração para alcançar a coisa, a única coisa que nós vamos alcançar é condenação. Porque, como Paulo nos ensinou aqui, só existe cobiça, erro. Veja bem, naturalmente, o nosso coração ele é completamente igual ao mais vil e terrível pecador que nós conhecemos. Não há diferença entre nós e o pior pecador. O que nós temos diferente, irmãos, é a misericórdia de Deus. A salvação que foi operada em nós tem que nos levar a olhar para o nosso coração e falar então como Paulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas dou graças ao Senhor Jesus que morreu por mim e me livrou. Eu sou terrível. Eu posso chegar a níveis absurdos e terríveis de pecado. Mas é a misericórdia de Deus que freou-me
e ainda me trouxe salvação para me libertar da corrupção desse coração. Então se lembre, nós temos que olhar para essas pessoas que estão aí ainda fora nesse mundo e ver que elas estão debaixo da ira de Deus. E se elas estão aí aumentando pecado sobre pecado, é porque aí essa é uma demonstração de que Deus já nem tem mais misericórdia sobre a vida delas. Que Deus nos abençoe e nos guarde, né? Que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida. Vamos cantar nesse momento o hino de número 19, Rei Sublime, em majestade e glória, e logo depois nós estaremos encerrando com uma oração. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Vamos orar ao Senhor, primeiramente louvando, porque se não fosse a sua graça e a sua misericórdia sobre a nossa vida, nós também estaríamos andando segundo a inclinação do nosso próprio coração, segundo a corrupção que há em nós. Mas a sua graça se manifestou a nós de forma salvadora, nos libertando do pecado, nos libertando da maldição. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, agradecendo por Tua obra em nossa vida, por Tua salvação, Senhor, que nos libertou de todo o pecado que reside ainda em nós. Tu nos libertou da escravidão da nossa carne. Tu nos libertou, Senhor, de sermos subjugados pela insensatez da cobiça que há em nós. Te adoramos, ó Pai, porque se não fosse a Tua operação salvadora, poderosa, libertadora, nós ainda estaríamos
debaixo da condenação. Mas tua graça e a tua salvação é real. Ela é viva e eficaz. E assim, Pai, pedimos que continue sobre nós, dando-nos mais conhecimento de Ti, para podermos o glorificar como Tu és digno de ser glorificado, para que possamos andar em santidade, para refletirmos a Tua glória e a Tua salvação, para que em todas as coisas possamos anunciar àqueles que ainda estão andando segundo a cobiça do seu próprio coração, a necessidade de serem salvos para não serem condenados. Pai, ajuda-nos a alcançar essas pessoas que muitas vezes estão enganadas pela insensatez do coração. Leva-nos a elas a falar do Teu amor e traga-nas, Senhor, à Tua presença, mediante a pregação do Teu Evangelho, para que elas sejam justificadas pela fé no Teu Filho Jesus. É o que nós pedimos em nome de Jesus, dele mesmo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Aproveite então essa escola dominical. Não deixe de compartilhar esse estudo, tá, com aquelas pessoas que você conhece, de colocar aí nas suas redes sociais também, porque a palavra de Deus pode alcançar lugares inimagináveis. E que Deus venha sobre nós e sobre todo o seu povo. Nós teremos aí uma música do João Alexandre, encerrando essa transmissão, e aguarde aí até a nossa próxima transmissão. Lembrando que sempre quarta-feira, 8 horas da noite, domingo, 7h30 da noite, nós estamos também com as transmissões e a meditação da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Você conhece? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Um pouquinho mais de voz aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lararaia, lararaia. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. E aí? Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lararaia, ai, araraia. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o
Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome.